Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Esta é a nossa primeira aula assíncrona de usos e usuários da informação do semestre letivo 2020/1, correspondente à aula do dia 14 de setembro. Relembro a todos que as aulas assíncronas, a partir desta, estarão disponíveis no meu canal do YouTube e qualquer dúvida ou tecnicalidade quanto ao seu acesso e ao seu conteúdo, favor entrar em contato comigo pelo e-mail institucional. Assim sendo, vamos continuar os nossos estudos do momento em que paramos na última aula síncrona, que foi quando falávamos do estudo de usuários da abordagem tradicional e das limitações que esses estudos demonstravam, pois eles ficavam extremamente limitados, dado a sua concentração em aspectos ou dados frios de identidade dos participantes e aspectos observáveis da ação humana. Também uma das limitações, conforme verificamos, era a concentração destes estudos na visão do sistema de informação, obrigando o usuário a se adaptar ao sistema e não ao contrário. Isso perdurou durante algumas décadas nesse tipo de estudo, até que em início a meados dos anos 80, ocorreu uma mudança de perspectiva, dada essa incompletude do método anterior. Passa, então, essa mudança de perspectiva a trocar o foco, atendendo mais ao grupo de usuários ou clientes, valorizando essa figura. Ou seja, o ser humano, o indivíduo, deixa de ter uma postura passiva, de ter que se adaptar ao sistema, e passa a ser contemplado com uma visão proativa, no sentido de que ele tem capacidade de raciocínio, ele pode pensar e ele pode interagir com o sistema, mas o sistema, sendo uma ferramenta, vai se adaptar a ele e não ao contrário. Esse diagrama explica a questão da mudança. Então, agora nós temos o foco baseado no usuário ou cliente. Ele estipula não apenas as demandas, mas os sistemas são cada vez mais interativos, intuitivos e de relativamente fácil operação, para que o usuário possa exercer a sua demanda sem necessariamente ter que dominar um código-fonte, sem necessariamente ter que dominar um conjunto restrito de palavras ou de vocabulário, e esse sistema pode, por exemplo, nos itens recuperados, dar sugestões dentro da demanda especificada de arquivos, documentos, vídeos, áudios relativos de alguma forma àquela demanda originalmente proposta. Como características dessa nova abordagem, o já falado caráter ativo do usuário, é ele quem determina o que quer do sistema, ele que efetua as buscas, e a informação nunca é algo pronto, estático, com fim em si mesma. Ela é algo que vai ser sempre construído, ou seja, ainda que em determinado momento do tempo, ou contexto, ou circunstância, ou usuário ou cliente adquira uma informação que lhe satisfaça, essa informação pode muitas vezes estar submetida a um período específico. Então, ela pode ter que ser atualizada constantemente para manter o seu valor.
E essa atualização pode ser dada, inclusive, por entradas posteriores no sistema, de descobertas, de atualizações, de assuntos pertinentes à mesma, dentre outras formas. Outra das características é a perspectiva situacional. Começa a se levar em consideração as situações isoladamente em que os usuários se encontravam. Como assim? O usuário, mesmo sendo uma única pessoa, ela desempenha diferentes funções ou papéis ao longo do seu dia. Vocês mesmos têm determinados momentos em que vocês são alunos perante o nosso curso, perante a UFG. Em outros determinados momentos, vocês podem ser estagiários, efetuando uma atividade profissional ou até atuando profissionalmente como um todo. Em outros momentos, vocês vão ser indivíduos que estão em busca de lazer, de entretenimento, de prazer, e cada uma dessas situações ela necessariamente implica em comportamentos bem peculiares, bem específicos. Então, avaliar o usuário ou entender a figura do cliente da informação é também compreender em que momento, em que contexto, em que circunstância ele ou ela está procedendo a uma busca por informação, está reconhecendo que tem uma necessidade e em que momentos e contextos vai dar emprego e uso a esta informação adquirida. Para isso, aplica-se a chamada abordagem holística, ou seja, eu preciso considerar o conhecimento, que é o resultado do processo e o todo do processo, mas eu não posso deixar de levar em consideração cada uma das partes, dados e informações. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu, vocês viram comigo lá no semestre passado em JIC, continua valendo para agora. Dados e o seu conjunto que se transformam em informações e a passagem de informações para o conhecimento, e todas essas três instâncias estão interconectadas e são possíveis através de interações constantes dos usuários ou clientes de informação com a informação, com os dados, durante o seu processo de reconhecimento de necessidade e busca pelos dados e pelas informações. Cada acontecimento se relaciona com outros, os quais produzem entre si novas relações e fenômenos em processo que compromete o todo. Então, não é só o resultado final que nos interessa, é começar a entender que o percurso, o caminho que o usuário leva para obter informações e chegar ao conhecimento é importante de ser levado em consideração. Esse caminho vai nos permitir, enquanto gestores, entender que a produção não é isolada, que o usuário vai estabelecer novas relações consigo mesmo, com mais de um usuário ou cliente de informação. Dependendo da situação, do contexto, do momento, do tempo, ele vai estar sujeito a um fenômeno que em outros momentos não estaria, e cada uma dessas instâncias podem comprometer ou favorecer o alcance do conhecimento por parte dele. Assim sendo, e levando em consideração que o ser humano não é padronizado, e embora nós compartilhemos muitas características, qualidades, virtudes e defeitos, nós temos a nossa própria individualidade. Então, chegou-se à conclusão de que técnicas quantitativas para entender esse usuário, cliente da informação, eram ineficazes, já que era preciso ir além dos dados frios ou dados brutos de identificação para começar a entender, por exemplo, em que circunstâncias
sobre que momentos ou fenômenos o usuário exibe consciência de que tem uma lacuna no seu estado de conhecimento. A partir do reconhecimento dessa lacuna, de que forma ele começa a empreender uma ou mais buscas? Será que é somente virtual, eletrônico, digital? Será que é somente utilizando o Google? Ou ele pode se valer de outros métodos, inclusive não computacionais para isso? E quando ele chega ao resultado, ainda que esse resultado seja parcial ou integralmente satisfatório, e essa informação então seja de posse dele, ele de fato a emprega com o propósito original? Para responder a todas essas e mais algumas perguntas, passou-se a adotar uma perspectiva que envolva metodologias qualitativas, já que quantidade nem sempre é o melhor caminho para a gente entender a pessoa, mas compreender os atos e os pensamentos que motivam ela a se comportar de uma determinada maneira em detrimento de outras, revelam muito mais a respeito do cliente e do usuário. O fio condutor, ou seja, aquilo que conecta todas essas instâncias diferentes, reside quando nós focamos a nossa atenção junto à figura do usuário, do cliente ou comunidade de usuários e clientes a quem vamos atender, e sabemos que eles se encontram em, no mínimo, uma situação problemática de desconhecimento, de ignorância quanto a um assunto, quanto a um tópico, quanto a um fato. E esse momento é um momento emblemático, é um momento chave para nós, porque ele acaba sendo o registro da lacuna, da ausência, do gap no estado de conhecimento. É muito comum, não é obrigatório, mas é muito comum ao ser humano, quando desperta e reconhece essa ausência no seu estado de conhecimento quanto a qualquer coisa, independente do tópico, assunto, a se sentir motivado a sanar ou preencher essa lacuna. E para fazer isso, inicia-se o processo, logo após o reconhecimento dessa lacuna, de busca por informações. A partir desse processo iniciado, ou seja, a partir do reconhecimento de que eu ou qualquer pessoa tem uma ou mais necessidades pela lacuna do seu estado de conhecimento, é que se inicia a busca por informação. Isso pode parecer meio óbvio na medida em que nós entendemos que as pessoas necessariamente não, mas costumeiramente se engajam em algum movimento quando tem motivação ou necessidade para fazê-lo. E quanto à busca por informações e o seu subsequente uso, isso não foge da regra. O que eu quero dizer? O principal, aliás, o primeiro ponto, volto a frisar, é o reconhecimento da lacuna. Por quê? Se nós pegarmos hoje, século XXI, o nosso dia a dia, com exceção de alguém que esteja com muito tempo livre, você não vai acessar o Google para ficar brincando com o sistema de busca e jogando vocábulos, palavras, expressões a esmo para ver o que dá. Na maioria absoluta dos casos, nesse exemplo, quando qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessa o Google, essa pessoa já tem, pelo menos que uma noção intuitiva, uma ideia de algo que não conhece, parcial ou integralmente, e vai usar essa ferramenta, esse buscador específico, para buscar por dados e informações que a levem a preencher
essa lacuna e restabelecer o seu conhecimento completo acerca de um fato, de um evento, de um tópico, de um assunto. Como vocês podem ver, esse processo está encadeado, embora em muitas vezes ele seja, ou ele ocorra, melhor dizendo, até de forma quase instantânea, igual o nosso ato de respirar, e a gente não consiga perceber passo a passo, numa sequência tão visível, reconhecimento da necessidade, procedimento de uma ou mais buscas presenciais ou virtuais, encontrar-se resultados e dar o devido destino e encaminhamento a esse resultado, porque o processo acontece de forma muito rápida, mas ele ainda assim acontece nesta sequência. E isso começa então a justificar, mais uma vez, por que é que um estudo junto ao usuário e cliente ou cliente da informação é importante, já que não apenas nós estamos falando aqui de uma área como a gestão da informação, que está inserida numa macro área que é de ciências sociais aplicadas, e por definição, nesse campo do conhecimento, nós só conseguimos entender e compreender e comprovar a ciência através do uso dos procedimentos, daquilo que é observável, que é relatável, que é compreendido em termos de sociedade, mas também porque esta sociedade é composta de inúmeros usuários ou clientes que têm as suas características em comum, mas que também têm as suas individualidades comportamentais e atitudinais, e por isso as medidas qualitativas costumam nos ajudar muito mais a entender a razão de por que um usuário, um cliente da informação ou um conjunto, uma comunidade deles, exibe determinados conceitos, atitudes e comportamentos em detrimento de outros quando vai iniciar o seu processo informacional. Talvez alguns de vocês estejam então pensando que o processo, ou o estudo de usuário, melhor dizendo, finda-se aqui, já que pode parecer meio óbvio que, passando a se dar valor à figura central do usuário cliente nesse processo, os problemas acabaram. Se alguém aqui está de fato pensando dessa forma, eu sinto em lhe dizer, mas há controvérsias. Por quê? Como eu relatei agora há pouco, essa mudança de paradigma ocorreu nos anos 80, fruto de muito estudo, muita percepção e muita constatação a respeito da necessidade de se valorizar o usuário. E está correto, colocando ele no centro do processo. Mas, tal qual qualquer área do conhecimento que se preze, não pode ficar estacionada no tempo. Assim, os pesquisadores de usos e usuários da informação, a partir dos anos 90, começaram a perceber que eram tecidas algumas críticas, especialmente no que tange a centralidade do usuário e cliente. Por quê? No momento em que se passa, ou se passava, a considerar apenas a figura do ser humano, a figura do usuário, do cliente da informação, pensava-se nele, infelizmente, de forma muito isolada. E ser humano não costuma existir ou permanecer por muito tempo isolado, já que nós vivemos, operamos, trabalhamos e realizamos uma série de atividades físicas, digitais, profissionais ou de entretenimento e lazer em conjunto.
como membros de uma sociedade. A partir do momento, então, em que se traz esse aspecto de que o ser humano não deve ser contemplado de forma isolada, que ele interage entre si e uns com os outros, faz-se necessário levar em alta consideração dois aspectos no estudo dos usuários e clientes da informação: os sociais e os contextuais. É preciso se levar em consideração em que tipo e momento de sociedade aquele usuário, aquele cliente da informação se encontra, e mais ainda o contexto. Eu estou tentando compreender de uma forma profissional, no sentido, por exemplo, de como ele empreende uma busca no seu local de trabalho. Será que é necessariamente em 100% do tempo uma busca com o Google, ou ele pode recorrer a outros colegas que estão próximos? Vocês mesmos, no período pré-pandemia, tinham entre si uma possibilidade, ou um leque de possibilidades muito grande para obter informações a respeito do nosso curso. Das que me vêm à cabeça agora, vocês poderiam perguntar aos professores, vocês poderiam entrar em contato com a coordenação de curso, vocês poderiam acessar o site do curso de gestão da informação, vocês poderiam acessar e se filiar, chamemos assim, a um ou mais perfis oficiais do curso junto às redes sociais. Vocês poderiam criar grupos de estudantes no WhatsApp e lá trocar as ideias e figurinhas sobre os acontecimentos mais pertinentes ao grupo como um todo. Quer até me parecer que, em algumas circunstâncias, esse último exemplo que eu dei agora há pouco, de criar um grupo da sala no WhatsApp e lá compartilhar ideias, trocar figurinhas, muitas vezes até enviar arquivos que estão disponíveis no SIGA ou em outra fonte, mas enviando no WhatsApp agilizaria o seu acesso e processamento, era ou ainda é uma das características mais comuns exibidas por estudantes para buscar por informações e dar um determinado uso a elas. Então vocês vejam que só nesse exemplo do dia a dia, do que acontecia pré-pandemia, e acredito que possa acontecer até hoje durante a pandemia, nós estamos levando em consideração aspectos sociais e contextuais. Se concebermos que, dentre todas essas alternativas que eu dei, que a turma de 2019 mais utilizava, e isso eu estou falando hipoteticamente, era os grupos, ou a lista de grupos no WhatsApp da turma, isso significa que eu estou levando em consideração um aspecto social, que é o que aquela turma, enquanto um conjunto finito da sociedade de alunos, estudantes de gestão da informação, precisa, requer, necessita em termos de informação. E quando eu trago o WhatsApp, eu estou trazendo um contexto virtual, eletrônico, digital, em que os elementos da turma, até de forma informal, consideraram que aquele mecanismo, aquela ferramenta, lhes atenderia de forma mais prática, rápida e satisfatória, no contexto em que compartilhavam como membros da turma 2019, para obter, processar e dar o devido encaminhamento às informações que precisavam durante a sua jornada acadêmica. Vejam que mesmo vocês, nesse exemplo, não estão tão desconectados da teoria e das mudanças ou evoluções, como queiram, do estudo de usos e usuários da informação. A partir disso, quando
nós passamos a considerar os aspectos sociais e contextuais vigentes, passa-se a pensar em uma terceira e nova abordagem, que é centrada no conhecimento. Ou seja, eu elimino, eu descarto, até nem tanto, mas eu coloco em segundo ou terceiro plano as abordagens anteriores, que eram a system-centered, mais uma vez, em que o sistema era o dono da razão, ou que os estudos eram centrados solenemente no uso da informação. E eu também coloco em segundo plano a abordagem user-centered, em que os estudos de comportamento informacional prevaleciam. Percebam que eu coloquei para vocês, colocar em segundo plano. Não é renegar, não é esquecer, mas é entender que, além destas duas abordagens predecessoras, há uma terceira, um tanto que mais atual, chamada ou conhecida como Knowledge Formation Centered, ou formação centrada no conhecimento, em que há uma percepção e uma sensibilidade ao método, ao jeito, ao caminho, à forma como o usuário ou o cliente da informação assume distintas condições de sujeito. O que eu quero dizer com isso? Sujeito cognoscente, sujeito que exibe consciência e que essa consciência vai além de si próprio e leva muito em consideração o contexto, ou seja, o ambiente, o momento, o cenário em que esse usuário, o cliente da informação, se encontra e a sua inserção social, interferindo naquilo que é coletivo. Ou seja, dentro desse contexto, dentro dessa situação, qual é a força, qual é a presença do coletivo, da sociedade, dos membros que ali estão para este usuário, quando ele reconhece a sua ausência de conhecimento, a sua lacuna, quando ele empreende uma ou mais buscas ou quando ele dá um determinado uso à informação obtida. A justificativa para adotarmos essa formação centrada no conhecimento se baseia, então, em estruturas conceituais que todos nós, seres humanos, em alguma medida, em algum grau, compartilhamos. Nós somos frutos de diversas instâncias. Ao longo de uma vida, nós somos apresentados a diversos conceitos, nós somos submetidos a diversos dogmas, desenvolvemos várias crenças, aprendemos determinados itens, tópicos, matérias, não apenas no ambiente escolar, mas na vida como um todo, e que pertencem a áreas tão vastas que precisam ser categorizadas, até para nossa melhor compreensão. E essas estruturas conceituais passam a ser ativadas quando nós iniciamos e nos envolvemos em processos e práticas de necessidade, busca e uso de informação. Ou seja, os processos e práticas informacionais não estão só na nossa mente. Eles acontecem de forma corriqueira e prática no nosso dia a dia. E essas práticas não são isoladas, elas não acontecem uma vez só na nossa vida e nunca mais. São construídas e reconstruídas em uma negociação entre nós mesmos, enquanto usuários e clientes, entre nós e outros usuários, clientes de informação, e entre os usuários, clientes e as situações, as instâncias, as organizações, os contextos. Tudo isso, esse processo de negociação, necessita obrigatoriamente da atribuição de sentidos para que essas práticas literalmente façam sentido. Eu não posso perverter, por exemplo, um sistema operacional de um banco de dados
porque eu quero obter um acesso privilegiado a uma parte desse banco de dados que eu não deveria, seja pela minha categoria profissional, seja por eu não estar envolvido com uma empresa ou em um departamento específico. Normalmente, quando isso acontece, que a gente atribui nesse exemplo a presença e a atuação de hackers, é um exemplo muito ruim, porque a pessoa está agindo contra uma negociação processual, por assim se dizer, já que a prática, ou a regra, melhor dizendo, dentro da prática, estabelece que ela, naquele momento, naquela circunstância, com os recursos que possui, não está apta a obter mais informações. Então ela vai ter que procurar se aprimorar de alguma forma ou entrar em contato com alguém que possua um pré-requisito para poder obter essas informações às quais elas não têm acesso nesse exemplo. Com isso, senhoras e senhores, eu encerro essa nossa primeira aula. Agradeço muito a todos vocês que assistiram. Lembro mais uma vez, procurem este e os demais vídeos no meu canal do YouTube. Vou mandar a mensagem pelo SIGA disponibilizando o mesmo. E, havendo dúvidas, perguntas em um ou mais dos slides que nós passamos, das teorias vistas aqui, nós vamos abrir a primeira aula síncrona subsequente. Nesse caso, a aula do dia 18, para que vocês manifestem as suas perguntas. Eu prefiro dessa forma porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Então, quando a gente faz essa apresentação de forma síncrona, pode ajudar a clarificar ou esclarecer melhor para todo o conjunto, já que nós estamos levando em consideração a prática informacional de vocês enquanto alunos de usos e usuários da informação. Mais uma vez, muito obrigado e lhes vejo nesta sexta-feira. Tchau, tchau.